Boa noite a você que acompanha a Canção Nova no Brasil, em tantas partes do mundo. Que bom, prazer mais uma vez chegar à sua casa. Obrigado por nos receber também. O nosso Além da Notícia de hoje traz um tema de importante debate. Com certeza já chegou à nossa sala de estar. Você tem uma opinião sobre ele, eu tenho certeza também, e por isso você também é convidado a participar aqui, interagindo conosco, mandando sua pergunta, ao ouvir nossos convidados e ao ouvir o tema também, já vá logo se movimentando e anuncie para outras pessoas acompanharem também o nosso Além da Notícia desta noite. O tema é Sistema Socioeducativo no Brasil e diz respeito a quê? Aos menores infratores e os crimes praticados por menores em nosso país, a forma como eles são levados a, por exemplo, um cumprimento de medidas socioeducativas. É isso que vamos falar. A introdução que faço é a seguinte: os adolescentes brasileiros autores de atos infracionais estão submetidos a medidas socioeducativas previstas no artigo 112 do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Apesar de essas medidas configurarem uma resposta à prática de um delito, elas apresentam um caráter predominantemente educativo e não punitivo. Ocorre com frequência o questionamento da eficácia desse modelo devido ao alto índice de violência praticada por menores e à alta reincidência desses jovens que cometem crimes antes dos 18 anos. É isto que vamos debater no programa de hoje e eu quero já aqui chamar à nossa mesa nossos convidados. Ricardo Costa, que é coordenador geral do SINASE, Sistema Nacional de Medidas Socioeducativas. Boa noite, Ricardo. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Será um prazer discutir, debater esse tema tão importante para a sociedade brasileira. Você vai ter muitas perguntas do telespectador, hein? Que bom, tomara. O Ricardo também é mestre em Política Social e pesquisador do Sistema Socioeducativo. Recebo com prazer também o professor Fábio Félix, mestre em Política Social, servidor da Secretaria da Criança do Distrito Federal, vice-presidente do Conselho da Criança e Adolescente também do DF e professor da Universidade Católica de Brasília, Serviço Social. Bem-vindo, boa noite. Muito obrigado, boa noite, muito obrigado pelo convite. Acho que é um tema fundamental para o debate, porque tem a ver com a infância e a adolescência, que é uma preocupação de toda a sociedade. Vocês dois são peritos no assunto, por isso eu quero já aqui convidá-los a me dar aqui a seguinte resposta. Como é que funciona hoje no Brasil e se é uniforme o funcionamento desse sistema socioeducativo para a recuperação dos menores infratores? Por favor. Olha, acho que o primeiro ponto, que quando a gente fala de SINASE, de Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, ele é uma política pública, direcionada para atender, então, esses adolescentes que cometem atos infracionais. Atos infracionais de natureza leve, de natureza média e também de natureza grave. Como que ele está regulamentado? Sim, a primeira organização hoje no Estado brasileiro é o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma lei de 1990. Que estabelece um rol das medidas socioeducativas e também todo um procedimento, uma organização para atender esses adolescentes e também aqueles vítimas de violência, chamadas medidas protetivas. E, mais recentemente, nós tivemos uma promulgação da Lei 12.594, de janeiro de 2012, que é a lei que vai estabelecer, que regulamentar o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que nós chamamos a Lei do SINASE. Então, ela é recente. Então, na Lei do SINASE vai dizer como que essa organização do atendimento vai se dar na esfera do município, do Distrito Federal, dos estados e do governo federal, que cabe a cada um desses entes federados as suas responsabilidades e também como que deve organizar a construção das unidades, como deve organizar a política de recursos humanos, o atendimento de saúde, o atendimento de educação. Porque talvez as pessoas não imaginam, mas uma instituição para atender um adolescente que comete um ato infracional grave, que é sentenciado a 6 meses a 3 anos, tem que ter escola, tem que ter espaço de qualificação, tem que ter horta, tem que ter espaços para uma convivência social. É uma unidade de internação? Ele fica num lugar, num alojamento, análogo às vezes a uma cela? Sim. Mas tem toda uma dimensão de atendimento pedagógico que isso ocorre. Então, esse é acho que um primeiro ponto a ser estabelecido. E, claro, quando a gente fala das medidas de meio aberto, a prestação de serviço à comunidade, a liberdade assistida, aí ele vai ocorrer no seio da comunidade, dentro dos CREAs, do Centro de Referência Especializado da Assistência Social, e também em instituições, no caso da PSC, espaços da comunidade, num centro
de lazer, no centro de atendimento do idoso, num hospital, ou seja, nos serviços da comunidade, né, dentro dos espaços públicos, privados e das entidades sociais, para que esse adolescente ali esteja convivendo e prestando, né, um serviço de fato comunitário, né, para reparar o dano que ele cometeu. Então, acho que o primeiro ponto é estabelecer, não é, essa organização do ponto de vista mais normativo, do ponto de vista mais pedagógico, né, Fábio? O Fábio, agora você já está ali bem com a mão na massa, você trabalha diretamente com isso, né? Já? Eu trabalho, né, agora eu estou por um tempo na presidência, na vice-presidência do Conselho, estive na presidência no passado, mas trabalho no sistema socioeducativo, né, há 6 anos como assistente social de unidades, diferentes unidades de internação, no caso aqui do Distrito Federal, né. Mas eu acho importante salientar também que existe um mito muito difundido na nossa sociedade brasileira de que o adolescente ele não é responsabilizado pelo erro e pelo ato infracional cometido, né? Então, isso é difundido por diversos setores da sociedade, da classe política, e é importante que a gente tenha também esse momento de debate pedagógico sobre esse tema. Isso é um mito, né? O Brasil tem uma legislação de responsabilização especial, como o Ricardo falou, que é uma legislação prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas que é uma legislação de responsabilização análoga à legislação penal. Então, o adolescente ele cumpre medida socioeducativa, que apesar do nome, é uma medida que tem um caráter também punitivo, né? Que são as 6 medidas socioeducativas da advertência à internação, que é análoga à prisão. E a gente vive um momento muito difícil no Brasil de crise social, crise política, econômica, e a gente sabe que no sistema socioeducativo também é um problema muito estrutural, que é o fato dos adolescentes que estão em cumprimento de medidas socioeducativas, especialmente a internação, estarem em condições muito degradantes, onde a sua dignidade não é respeitada e as condições pedagógicas dessa medida são praticamente nulas. Então, um adolescente que deveria receber um tratamento especializado para que pudesse voltar para a sociedade em outras condições, ele acaba sofrendo, né, de um tratamento muito degradante, indigno, em unidades que são similares ou quase a mesma coisa que prisões. As prisões brasileiras, a gente sabe o que é a crise, né, o que é o sistema penitenciário brasileiro. Então, eu acho que a gente vive, é importante dizer da crise, e é importante dizer também para as pessoas que os adolescentes, eles também são responsabilizados pelo ato cometido. Eu só quero voltar aqui a um ponto desses que você citou. Você citou 2 importantíssimos que eu quero já repegar aqui. Hoje, o ambiente em que esses jovens são levados ali para uma ressocialização, seria um ambiente também tão precário quanto o do sistema prisional adulto? Exatamente. Então, assim, eu convivo no caso do Distrito Federal, que isso é um problema estrutural que a gente vive aqui. Em alguns lugares, sim. Tem experiências ou tem estados, né, que conseguiu fazer uma organização no sentido de construir unidades. Nós chamamos de unidades o modelo padrão do SINASE, né, ou seja, que hoje, quer dizer, até uns anos atrás, o que acontecia? Você ia construir uma unidade para os adolescentes, eram sempre anexos a cadeias, anexos a penitenciárias. Hoje isso é proibido, né? Não há nenhuma possibilidade de você fazer uma unidade no mesmo complexo penitenciário, no mesmo complexo ali penal, né? Isso não é possível, ou seja, você tem que estar num outro espaço específico e próprio. Outrora também não havia regulamentação de como construir essa unidade, né? Então construía lá, pensava só em celas, né? Só em alojamentos. Hoje não, hoje é obrigatório, você tem que ter espaços destinados à escolarização. A Secretaria Estadual de Educação tem que destinar professores para dar aula. Português, matemática, ensino fundamental, ensino médio, muitos não são alfabetizados. Tem 17 anos, 16 anos, não sabem ler e escrever. Então, os adolescentes que estão ali em fase de alfabetização, de fase 1, eles precisam ser assistidos por esses professores. Então, entra ali uma responsabilidade das secretarias estaduais de educação. Então, é obrigatório ter escola lá dentro. Igualmente, é obrigatório ter espaços para receber a qualificação profissional. E aí, o que acontece? Às vezes, você tem, em alguns estados, você vai ter cursos profissionalizantes, outros não. Então, essa aí é, de fato, um ponto que a gente é necessário, mas há essa carência, porque a inserção profissional, a preparação desse jovem, quem sabe, poderá oferecer a ele uma outra possibilidade, um outro caminho, de repente, de ter mais condições, habilidades. Ricardo, tudo isso que você está nos contando aqui, hoje ainda não é atendido como deveria ser, segundo na letra da lei. Não sei precisar hoje, no âmbito nacional, qual é a porcentagem de que é atendido ou não. Em muitos estados tem sim atendido isso.
outros nem tanto, né? Porque sofrem em situações adversas, não têm espaços, quando tem espaços não conseguem formalizar, né, aquela qualificação, aquele curso. Né? De fato, hoje é uma dimensão que nós precisamos avançar seguramente. Sempre a qualificação profissional e a educação no sistema requer avanços. Tá. Como é que vocês lidam com esta fúria da sociedade quando se trata de um menor infrator que inclusive comete crime de adulto, crime de gente grande? E que vocês que lidam diretamente ali, neste ambiente, vocês têm um pensamento, vocês têm uma visão, vocês convivem ali com este menor. Mas a sociedade, como você bem disse agora há pouco, Fábio, a sociedade ela não entende muito que é um sistema que deve prezar pela recuperação, pela ressocialização, e não entende que o que está sendo feito é isto. Como lidar com isso? Assim, antes de responder isso, acho que é importante também a gente mapear algumas diferenças. Assim. Eu acho que, como o Ricardo falou, existem diferenças importantes no Brasil na forma como o SINASE é implementado, que é esse sistema socioeducativo. Todas as medidas socioeducativas, especialmente a prestação de serviço à comunidade e a internação. Mas eu acho, de forma geral, a distância entre o que está previsto na legislação, que é o Estatuto, e a Lei 12.594, que é o SINASE, e a realidade é muito grande. Eu acho que isso é do Oiapoque ao Chuí. É no Brasil inteiro e é uma distância que mostra a falta de prioridade de diversos governos estaduais e também do governo federal em termos gerais e estruturalmente com o sistema socioeducativo, no investimento público, no orçamento da área da criança e adolescente. Então acho que isso é importante que seja dito, porque é uma área que a gente quer chamar a sociedade para que essas instituições, que as unidades de atendimento possam melhorar. É bom para a sociedade que o adolescente não cometa ato infracional, então é bom para a sociedade que funcionem as unidades socioeducativas. Então o investimento público nessa área é fundamental. No atendimento direto ao adolescente, né, então assim, que é o desenvolvimento de uma política institucional dentro das unidades, cada unidade no Brasil tem diferentes formas de abordagem. Existe um parâmetro estabelecido na lei, mas eu acho que existem dinâmicas institucionais diferentes. Então você tem dinâmicas institucionais que são mais repressivas, então que tratam o adolescente de forma muito similar ao preso comum, com pouco contato, então tem poucos servidores para fazerem um atendimento psicológico, psicossocial, pedagógico, tem poucas atividades e tem algumas unidades que têm conseguido avançar um pouco mais num sentido de garantir as condições melhores, subjetivas, objetivas, para que o adolescente tenha um atendimento mais qualificado. Mas ainda há muita diferença nisso. Mas, assim, do ponto de vista pessoal, a minha experiência trabalhei aqui no CAGE, no Distrito Federal, que era uma unidade conhecida como uma masmorra, que foi desativada depois de muita luta dos movimentos sociais na área da infância e adolescência, inclusive com muita participação aqui no DF de algumas instituições importantes da igreja, o IMAS, o Instituto Marista, os Salesianos, nessa luta para a desativação do CAGE e pelo respeito dos direitos da criança e do adolescente no Distrito Federal. Então, acho que esse contato pessoal ele é sempre um contato delicado, né? Porque a gente cria um estigma, a sociedade cria um estigma em torno desse adolescente e a gente acaba, de alguma forma, reproduzindo muitas vezes esse estigma também na política institucional. Então é dever, tanto do governo federal, estadual e municipal, criar estratégias para que esse servidor seja preparado para não reiterar, não refletir esse estigma no seu atendimento, que a dinâmica institucional possa ser sadia, possa ser pedagógica, possa trazer o adolescente para uma nova perspectiva de vida. Isso é dar significado para a vida dele. E para isso a escola é fundamental, a profissionalização é fundamental, um atendimento de qualidade, com afetividade, com empatia é fundamental. Você não transforma, não dá sentido para a vida das pessoas, ou minimamente traz uma reflexão crítica sobre as condições com que ela cometeu um grande erro, que é um ato infracional. Desde um ato infracional leve a um ato infracional grave, se você não cria uma política institucional que possa trazer essas condições. Vai lá, continua. Tem um próximo. Eu geralmente dou palestra em muitos lugares do Brasil, e aí eu pergunto assim para o pessoal, quem é a favor, né, ou melhor, quantos adolescentes vocês acham que têm aprendido no Brasil? A partir das informações que vocês recebem na igreja, na comunidade, né, em geral, ouvindo os meios de comunicação, enfim, ou os formadores de opinião sobre isso. Quantos adolescentes têm aprendido? 150 mil, 200 mil, 50 mil, 300 mil. Por que vocês estão me respondendo assim? E são professores, profissionais da área social ou de outras áreas em geral. Porque a gente está todo o tempo ouvindo, todo o tempo acompanhando os meios de comunicação social, quer dizer, o debate na comunidade, está muita insegurança, os adolescentes que são os responsáveis pela violência no Brasil. E aí sabe quantos que nós temos hoje, mais ou menos apreendidos? Pouco mais de 25 mil.
26, 28 mil adolescentes. Né? Então as pessoas quando recebem isso, mas como assim? Sim, eles estão apreendidos e estão respondendo pelo ato infracional que cometeu. Não é? Então assim, o que acontece? Quando tu fala dessa dimensão, né, o quanto que a sociedade está apavorada, está assustada, e é uma grande mentira, não é? De que o algoz, a causa da violência, o responsável hoje é a legislação, é o estatuto, ou são esses adolescentes, não é? Então, ou seja, a sensação de violência, não é? E de violência real, né? Violência de fato instalada, não é? E de violência que é construída no imaginário, numa fantasia, sabe, numa temeridade. Então isso é muito sério, muito sério. Tu pode conversar, vim agora conversando com o motorista, né, com o taxista, e aí perguntando para ele, é isso, né? Então, não, mas sério, só tem isso? Eu imaginei que tinha uns 100 mil, né? Por quê? Porque é o que eles estão vendo no universo, né? Então isso é muito importante, né? Ou seja, a violência real, instalada, não é? E a violência que nós vamos construindo, que nós vamos nos assustando, nos fechando. E nós vivemos uma crise civilizatória, tá certo? Nós vivemos uma crise de fato de relações humanas, de falta de solidariedade, de diálogo, de compreensão. A de gente fato... vai falar já sobre Muito o que bem. gera essa violência, mas quando a gente tem bons interlocutores, o tempo passa, a gente nem vê. Primeiro bloco já foi, a gente vai para o intervalo, e aquela pergunta eu vou voltar com ela já já, hein? A gente vai para o intervalo, já já eu volto também aqui já com a sua pergunta, você de casa que está participando do nosso Além da Notícia. Até já!